meus queridos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de processo tributário. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a estrutura de uma petição inicial. Como eu disse a vocês em nossa aula tutorial, nós iremos começar desde o início, desde o básico, e conforme o tempo se passar, iremos aprofundando. É necessário que você conheça cada detalhe, o porquê de cada um dos pontos que contém a nossa petição inicial. E essa aula você vai guardar até o dia da sua prova, porque essa aula em que eu passo a estrutura de uma petição inicial, ela vai servir como um modelinho, como um esquema para que você utilize na realização de qualquer peça, de qualquer recurso, de qualquer ação. Então, é muito importante que você compreenda bem a aula de hoje, para que então você já tenha toda a tua estrutura formalizada e que no decorrer do nosso curso você vai perceber que, dependendo de uma determinada demanda, nós teremos algumas características que podem modificar, mas a essência é essa da aula de hoje. Por isso, eu até comparo a aula de hoje como se fosse uma receita de bolo. Porque quando você vai fazer qualquer outro bolo, você tem a receita base. E é o que nós vamos fazer. Essa petição inicial, essa estrutura que eu irei passar hoje para vocês, vai servir de molde para fazer qualquer petição inicial que nós iremos estudar durante o nosso curso, como uma ação declaratória, anulatória, ação de restituição, mandado de segurança, embargos à execução e até mesmo um recurso. Sabe por quê? Porque quando você fecha os olhos e você pensa em qualquer petição, seja da esfera tributária ou civil, trabalhista, seja qual for, você sempre vai imaginar que, em primeiro lugar, nós temos o endereçamento. Logo em seguida, nós teremos a qualificação das partes, teremos o nome da demanda, teremos a síntese dos fatos, a parte do direito e a parte dos pedidos. Então, isso não vai mudar nunca. O que pode mudar, de repente, é como eu te falei, alguma característica peculiar de determinada demanda. E isso nós iremos estudar de acordo com o estudo daquela demanda. Logo, a aula de hoje, não vamos falar sobre uma ação determinada, como ação declaratória ou anulatória. É um esboço, um padrão, como eu te disse, que vai servir tanto para as petições iniciais, como também para qualquer outra medida na esfera judicial, pois, afinal de contas, um recurso, ele também tem endereçamento, qualificação das partes, nome do recurso, síntese dos fatos, do direito e dos pedidos. Então, essa estrutura que tem que estar na sua mente, você vai utilizar de hoje até o dia da sua prova, e vou te dizer mais, no seu dia a dia, na sua advocacia. Então, você que nunca fez uma peça, fique tranquilo, porque aqui nós vamos passo a passo. Você vai compreender como se faz o endereçamento, como vem todo o segmento e como finalizamos, portanto, uma petição inicial. E você que já sabe fazer petição, porque já fez um curso passado ou porque trabalha em um escritório de advocacia, o que eu digo a vocês é: seja humilde e permita-se assistir essa aula e perceber cada detalhe, porque na sua prova, cada detalhe fará toda a diferença. Eu lhe garanto isso. E como eu já disse anteriormente, em nossa aula tutorial, aqui no exame de ordem não combina salto alto. Então, dizer que você já sabe fazer, que você já sabe tudo de petição, que você já advoga, só lhe falta a carteirinha, passar no exame, vá com calma. Vá com calma, porque eu vou lhe ensinar o passo a passo, tudo que o nosso examinador quer ver em sua peça, para que você, então, sim, garanta a sua aprovação. Combinado? Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, então, vamos já abrir, então, o nosso dispositivo importante e que será utilizado sempre, tanto para elaborar uma petição inicial, como também para elaborar
um recurso, porque, como eu te disse, sempre vai ter a mesma estrutura. Eu estou falando do artigo 319 do CPC. O artigo 319 do CPC, ele nos ensina, nos auxilia a fazer uma petição inicial. Então, é importante que você conheça esse artigo 319, compreenda, leia comigo, faça as suas marcações necessárias, porque ele vai ser o artigo que, com certeza absoluta, você vai abrir no dia da sua prova. Antigamente, eu dizia para os candidatos colocarem um clips já nesse artigo 319, de tão importante que ele é. Mas, hoje em dia, como a fiscalização ela está tão rígida no dia da nossa prova, eu solicito que vocês só se valham dos clipes para separar os códigos mesmo. Quando começa o CTN, quando começa o CPC, quando começa a Constituição Federal, porque é assim que está permitido em nosso edital. Então, ficar colocando clipes nos assuntos mais importantes, hoje a gente não pode mais. Até o curso passado eu falava que podia, porque a fiscalização não estava tão rigorosa, mas relatos que nós tivemos do último exame, o exame 22, fez-me mudar aqui o meu posicionamento para dizer, então, vamos maneirar, tomar cuidado com a utilização dos clipes. Mas esse artigo 319, se você for utilizar o clipes para separar o CPC, talvez então coloque nesse artigo 319 para dizer que ali começa o nosso processo tributário. Mas coloque só ali e não coloque mais no CPC nenhum clips. Combinado? Pois bem, como eu disse então, esse artigo 319 vai nos ensinar a fazer a petição inicial. E ali já está escrito, no primeiro inciso, artigo 319 do CPC, a petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Ora, ao lermos já de imediato o inciso 1 do artigo 319, eu tenho o primeiro passo da minha petição inicial, qual seja o endereçamento. Então, o meu artigo 319, que eu disse que vai nos ensinar a fazer a petição inicial, ele já está dizendo aqui para mim, em primeiro lugar, você tem que fazer o endereçamento. Tá bem. Então, vamos lá, vamos fazer o endereçamento. Que você, que já tem uma prática, digamos assim, nem dá valor para o endereçamento, porque geralmente você copia e cola ele no seu escritório. Então, vamos compreender como que eu faço o endereçamento. Para ser bem sincera, o endereçamento em nossas provas tem tido um peso de 0,1. Até hoje eu vi apenas uma prova que teve 0,5. Mas eu não sei como será esse nosso exame 23, se o endereçamento terá 0,1 ou terá 0,5. E ainda que permaneça 0,1, o que eu tenho para te dizer que é de 0,1, 0,1 que você vai alcançar a sua aprovação. Infelizmente, eu vi alguns alunos que não passaram por 0,1, 0,15, 0,2. E esse 0,1, 0,15 são nesses detalhes. Por isso que nessa primeira aula, eu demoro realmente até para explicar sobre o endereçamento, porque eu não quero que você perca 0,1. Então, eu quero considerar como tão importante esse 0,1 como aquele um ponto do mérito. Então, tenha paciência, vamos juntos. Quanto a, então, esse endereçamento, você já vai parar nesse instante e pensar, no endereçamento, nós teremos que enfrentar 3 problemas. Quais sejam? O primeiro problema é identificar quem será competente para julgar a minha demanda. Se será competente a Justiça Federal ou se será competente a Justiça Estadual. Então, aqui eu já tenho um primeiro problema a ser resolvido. Logo em seguida, nós teremos um segundo problema, e é verificar qual é a vara competente. Depois que eu identifico o juízo, eu tenho que saber se quem vai julgar será uma vara comum ou uma vara juizado especial. E o terceiro problema que eu terei para enfrentar
é com relação ao foro competente. O foro competente significa dizer qual a cidade que eu devo ingressar com aquela demanda, que eu irei distribuir aquela minha petição inicial. Então, esse é o nosso terceiro problema. Vejamos, olha só, um simples endereçamento já gera tantos problemas, mas vamos por partes, vamos juntos, para que você então não perca gratuitamente 0,1 ou às vezes até mais, dependendo da nossa prova, do nosso gabarito. Bom, quanto ao primeiro problema, e é esse que você deve solucionar realmente por primeiro, eu tenho que saber se será competente para julgar a Justiça Federal ou a Justiça Estadual. Aqui eu lhe peço por tudo que é mais sagrado, se você já ouviu algum macete nessa sua vida, que você delete ele da sua mente, porque não cabe macete aqui. Eu já vi muitas pessoas, né, criarem macetinho, como, por exemplo, não esqueça, porque está errado, dizendo o seguinte, olha, se for um tributo federal, então será competente para julgar a Justiça Federal. Se for um tributo estadual ou municipal, será competente para julgar a Justiça Estadual. Você já ouviu esse macete? Esse macete é horrível. É horrível porque não é assim que eu determino quem é competente para julgar uma demanda. Eu vou determinar quem é competente para julgar a demanda olhando para as partes e não para o tributo em tela. Pode muito bem eu estar frente a um tributo federal e quem for julgar ser competente é a Justiça Estadual. Porque quem determina, quem julga uma demanda são as partes. Pode colocar asterisco agora. Quem determina quem vai julgar uma demanda são as partes e não os tributos. Eu posso até às vezes olhar para os tributos para me auxiliar a saber quem serão as partes envolvidas naquela lide. Mas olhar tão somente para o tributo para dizer, é por conta desse tributo que é a Justiça Federal, ou por conta desse tributo é a Justiça Estadual, isso está errado. Errado. Para você dizer se é competente para julgar Justiça Federal ou Justiça Estadual, eu terei que olhar para as partes. É isso que determina a Constituição Federal. Em seu artigo 109, nós temos que sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar essa demanda a Justiça Federal. Então, vem cá comigo, porque aqui é concentração absoluta. Quem determina quem vai julgar a minha demanda não é o tributo, mas sim as partes. Por quê? Porque o artigo 109 da Constituição Federal diz para mim, aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho, e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Ou seja, pode guardar, sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, sejam elas como autoras, rés, assistentes, seja como for, mas aparecer em sua demanda a União, suas autarquias ou uma empresa pública federal, então quem será competente para julgar aquela lide será a Justiça Federal. E é claro, não sendo a União, bem como suas autarquias e empresas públicas federais parte, aí sim será competente para julgar a Justiça Estadual. Então perceba, quem determina quem é competente para julgar é a parte. Eu tenho que olhar, no caso em concreto, para a parte e não para o tributo necessariamente. Porque a Constituição Federal, você acabou de ler comigo, o artigo 109 diz claramente, sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. E elas não sendo parte, aí sim, por exclusão, a competência será da Justiça Estadual. Ora, veja como aquele macete que uma vez você já ouviu, quem já ouviu, né? E quem não ouviu, graças a Deus,
Mas veja como aquele macete que algumas pessoas falam, que tributo federal julga-se na Justiça Federal e tributo estadual e municipal julga-se na Justiça Estadual, ele é totalmente equivocado e pode levar a você perder uma questão. Veja, caiu no exame de ordem, no exame de número 8. E aqui, bem nesse caso, o endereçamento teve a pontuação 0,5. Sabe por quê? Porque o examinador sabe que aquele aluno decoreba, aqui na segunda fase não tem vez. O aluno decoreba iria errar e não deu outra. Ora, aqui então a pontuação foi para 0,5. Dizia o enunciado, não vou me preocupar em dizer qual é o nome da demanda, porque eu não cheguei ainda nessa parte da matéria. Estamos primeiramente no endereçamento. Dizia a proposta prático-profissional que o Correio, que é uma empresa pública federal e que goza de imunidade tributária, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e que isso nós iremos estudar muito bem na parte de direito material, não se preocupe, mas a questão trazia que os Correios receberam notificação de lançamento para recolher o IPVA. E por não concordarem com essa cobrança, procuraram você, na condição de advogado, para defendê-los. Então, veja, eu tenho a ECT, que é a Empresa de Correios e Telégrafos, que recebeu uma notificação de lançamento para pagar o IPVA dos automóveis em seu nome. Então, você, na condição de advogado, deveria defender a ECT, para dizer, não, está errado essa cobrança, não deve pagar. Como eu te falei, não é o momento de eu falar qual seria a peça cabível, o que eu peço apenas atenção para verificarmos quanto ao endereçamento. Ora, só para adiantar, realmente os Correios não devem pagar IPVA, porque segundo o entendimento do Supremo, e como eu disse, será bem tratado na parte de aprofundamento do direito material, aba específica, nós temos que os Correios gozam de imunidade tributária. Se gozam de imunidade, realmente não faz sentido receber essa cobrança de IPVA. Logo, então, na condição de advogado, vamos ingressar com a medida para a defesa, para dizer, o Correio não tem que pagar porque ele goza de imunidade tributária. Como eu vou ingressar com uma medida na esfera judicial? Primeira coisa, endereçamento. No endereçamento, já tenho 3 problemas. O primeiro problema é decidir. A quem compete julgar essa demanda? Compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual? Bom, quando eu olho para o tributo apenas, a chance de eu errar seria bem grande. Por quê? IPVA de competência dos Estados e Distrito Federal me levaria por aquele macete horrível a dizer que quem julgaria seria a Justiça Estadual. Só que você não vai errar, porque você sabe que quem define a competência não é o tributo, mas sim a parte. Porque o artigo 109 da Constituição Federal diz o que para nós? Sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar quem? A Justiça Federal. E aí olhe e diga para mim, quem serão as partes aqui envolvidas? Serão elas a ECT, que é uma empresa pública federal, será a parte autora, e a parte ré será o Estado, que estava cobrando o IPVA. Pois bem, sendo a União ou a autarquia, uma de suas autarquias, ou uma empresa pública federal parte, quem é competente para julgar? Artigo 109, a Justiça Federal. Logo, essa competência é da Justiça Federal em razão dos Correios, que são empresas públicas federais, serem parte dessa demanda. E perceba aqui que não importa se vai estar na condição de autora, parte ré, seja como for, a hora que você identificar que a União ou suas autarquias ou empresas públicas federais são parte, então é competente para julgar a Justiça Federal. E ainda, ora, Josi, mas o Estado também é parte, não tem problema. O que chama a competência para a Justiça Federal é eu ter na minha lide a União ou suas autarquias ou empresas públicas federais. A União
suas autarquias e empresas públicas federais, chama a competência para a Justiça Federal julgar a lide. Então, mesmo que apareçam nessa demanda os estados, municípios, Distrito Federal, sendo a União, suas autarquias e empresas públicas federais também parte, então puxa a competência para a Justiça Federal, ok? E aqui é o caso, né, em que eu tenho um tributo estadual, mas não importa, porque o tributo não define a competência. Quem define, juro que é a última vez que eu vou falar, mas quem define são as partes. E mais um detalhe, como eu te falei, não importa se o Estado, o município também venham fazer aqui parte dessa lide. O que importa é que se a União ou suas autarquias, empresas públicas federais estiver na lide, elas puxarão a competência para a Justiça Federal, ok? Então, esse é o primeiro artigo que você já deve destacar em sua Constituição Federal. Você pode grifar com canetinha marca-texto, não tem problema. O que o nosso edital veda é marcação que faça a estruturação de peças, mas isso aqui não é estruturação de peça. Então, eu estou no artigo 319, que trata sobre petição inicial e que já fala, olha, você deve primeiramente indicar o juízo a que é dirigida a sua petição. E aí, quando eu penso no juízo, eu já penso também, puxa, mas eu tenho 3 problemas para resolver. O primeiro, quem é competente para julgar, Justiça Federal ou Justiça Estadual. O segundo, se é vara comum ou vara juizado especial. E o terceiro, com relação ao foro competente. E, para você perceber, como a FGV gosta desse tema endereçamento, não é apenas em peças que é pontuado, mas também em questões. Aliás, o processo tributário ele é tão importante para a nossa segunda fase, que além de ter uma pontuação de 5 nas peças, né, que vai trabalhar com todo o processo tributário, ele também pode aparecer em questões. E para que você tenha ideia, na primeira prova realizada pela FGV, a primeira questão que ela trouxe foi com relação a uma consignação em pagamento, em que o enunciado dizia que um contribuinte, que era proprietário de um imóvel, recebeu, de um lado, só para você perceber, então esse contribuinte recebeu do município uma cobrança de IPTU e da União, o proprietário recebeu a cobrança do ITR. Ok. E esse proprietário, então, recebendo 2 cobranças para pagar impostos, ele procurou advogado para saber qual seria uma defesa possível para ele dizer que só paga um tributo. Essa era a pergunta. E junto com a pergunta, a FGV sempre gostou de fazer várias perguntas. Então, nessa questão, a FGV fez a primeira pergunta. Qual é a medida cabível para a defesa do contribuinte? Segunda pergunta. Qual é a justiça competente para julgar? E quem fará parte dessa lide? Olha que interessante. E aí, o que acontece? Nós também iremos estudar com o decorrer do nosso curso, mas nós temos que, sempre que houver mais de um ente federativo cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, caberá uma consignação em pagamento, em que o contribuinte consigna em pagamento o que ele entende que é devido e chama todo mundo que está cobrando para o juiz decidir para quem que ele tem que pagar. Essa demanda tem previsão no artigo 64, inciso 3 do CTN, mas que você não precisa se preocupar agora, porque a gente vai estudar muito a respeito. Aqui é só para você identificar a competência para julgamento. Então, eu quero que você diga para mim, aonde que eu vou ajuizar essa consignação em pagamento? Eu vou ajuizar frente à Justiça Federal ou frente à Justiça Estadual? Para você responder isso, o que vem imediatamente na sua mente? Artigo 109 da Constituição Federal, que diz, sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Nesse caso, quem será parte? Será o proprietário como parte autora e União e município serão os réus da minha demanda. Logo, a União aparece como parte? Aparece. Como ela aparece como parte, então,
Quem será competente para julgar será a Justiça Federal, por conta do artigo 109 da Constituição Federal. Perceba, mais uma vez, a União, assim como suas autarquias e empresas públicas federais, sempre vão puxar a competência para si, de modo que, se estiverem na demanda, seja como parte autora, como parte ré, como assistente, se aparecer na minha demanda, será competente para julgar, então, a Justiça Federal, em razão do artigo 109 da Constituição. Então, perceba como olhar para o tributo isoladamente não define a competência tributária. Eu tenho que olhar para a parte, saber quem é a parte na minha demanda. Para encerrarmos isso, só para que você perceba o quão importante é você olhar para a parte, não para o tributo, lanço aqui outro exemplo, que há tempo que eu estou esperando cair em nossa segunda fase. Diz respeito à súmula 447 do STJ. O que diz essa súmula 447? Diz que os estados, eles são parte legítimas nas ações de restituição de IR dos seus servidores públicos. E aí você pensa, o que tem a ver o Estado com uma ação de restituição de imposto de renda dos seus servidores públicos? Bom, essa súmula, ela está relacionada ao tema repartição da receita tributária obrigatória. O repasse da receita tributária obrigatória, ele está também em nosso material de aba de direito material referente à competência tributária. O que significa esse repasse da receita tributária obrigatória? Só para você compreender e aí chegarmos à essência dessa súmula 447. O que acontece é que, quando nós estudamos sobre competência tributária, que é o poder outorgado pela Constituição Federal aos entes federativos para eles criarem e majorarem os tributos, nós temos que a regra é que o ente que cria o tributo, ele ficará com o dinheiro da arrecadação do tributo para si, não é mesmo? Regra, quem é que vai criar o IPI? É a União. Logo, regra, então, a União fica com todo o dinheiro da arrecadação do IPI para ela. Só que, em razão desse repasse da receita tributária obrigatória, a Constituição Federal determina que alguns entes federativos, com relação a alguns tributos, deverão repassar uma percentagem da sua arrecadação para outros entes federativos. Como assim? O repasse da receita tributária obrigatória, ele está previsto nos seguintes artigos. Artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal e artigos 157 a 159 da Constituição Federal. Para falarmos mais sobre esse tema e então você compreender essa súmula 447 do STJ, que há tempo eu estou esperando para a nossa segunda fase, eu te convido lá para o nosso segundo bloco. Não saia daí, tema importante, e é aqui que começa toda a nossa discussão sobre o processo tributário. E como eu te disse, eu quero que você, sim, tire a nota máxima na peça, 5. No exame passado, nós tivemos muitas notas máximas e eu quero que isso se repita com vocês. Então, vem comigo que eu estou lá no segundo bloco esperando por você.